Graça e paz. Vamos continuar no texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Estamos estudando, meditando, lendo. A ideia é ler mesmo a carta aos Efésios, a palavra de Deus, e deixar que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Vamos ouvir então. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Que Deus, pela sua graça maravilhosa, pelo seu Espírito, revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Você vê que a graça está por trás de tudo. Pela graça sois salvos. A graça vem antes de qualquer coisa. A graça vem antes da criação do mundo e continua. E sempre será. A graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é um mecanismo da graça. A fé não é algo natural no ser humano. Ela é, conforme o texto está mostrando, um dom de Deus, uma dádiva. A fé é dada a nós, pela graça de Deus. Ninguém é salvo pela fé. Não é o que o texto está dizendo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé entra como um mecanismo da graça de Deus. A graça gera fé, arrependimento e as condições para que nós possamos crer pela graça na palavra de Deus. Deus me dá fé por sua graça, através da sua palavra, para que eu possa crer por graça na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você não gosta da pregação da palavra, da verdadeira pregação da palavra, da pregação só da palavra de Cristo, se você não gosta de ouvir, então você não tem nada com a fé. Porque aí diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a pregação. Atos, capítulo 18, verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Você vê que a graça está por trás. É a graça. A ação começa em Deus e não em nós. Ninguém aqui nesta sala nasceu porque quis nascer.
Você nasceu por uma iniciativa dos seus pais. A graça está por trás de tudo, como eu já disse. Somos salvos pela graça, mediante a fé na palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove é do desejo prazeroso de Deus, é da vontade prazerosa de Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Que loucura da pregação é esta? É a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a pregação da cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É isto, irmãos, que realmente salva. A cruz de Cristo está relacionada diretamente com o pecador. Não é a cruz em si, mas o que aconteceu nela. O que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Cristo foi crucificado por nós, e ao ser crucificado por nós, nos crucificou com Ele nele. Nós morremos pelo corpo crucificado de Cristo. Morremos para o pecado. E mortos com Cristo, nós fomos justificados e libertos do pecado. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 e versículo 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você vê. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado? Vamos continuar no pecado, vivendo nele? De modo nenhum. Por quê? Porque como nós vamos viver no pecado, se nós para o pecado já morremos? Morremos em Cristo. E depois a palavra continuou afirmando que aquele que morreu, justificado, liberto, está do pecado. Portanto, não me venha com churumela, com lamúria, com lenga-lenga, com desculpas esfarrapadas para viver no pecado. Quer viver no pecado? Então viva. Mas eu aviso, e o aviso é da palavra de Deus, não vai terminar bem para você.
Mas também quero lhe dizer, tem sim libertação do pecado e libertação verdadeira, porque Cristo morreu por nós e nos fez morrer com Ele para o pecado. E aquele que está morto com Cristo, em Cristo morreu, não vive mais no pecado. Eu não concordo com isso. Pois bem, vença a palavra de Deus. É muito importante enfatizar que Cristo morreu pelos pecados, pelos pecadores, e os pecadores morreram com Ele. Cristo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz e deu um fim cabal em todos eles. Mas também Cristo nos atraiu a si e com Ele nos crucificou. Com Cristo, em Cristo, morremos para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo. E mais, Cristo vive em mim, vive em nós a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. A palavra de Deus não sustenta a ideia de que Cristo morreu em nosso lugar. A palavra sustenta a verdade que Cristo morreu por mim, em meu benefício. Então, eu morri também em Cristo na cruz. E agora Cristo é a minha vida. Ele vive em mim. Só me resta com alegria confessar: já estou crucificado com Cristo. Agora Ele vive em mim. É a pregação da cruz, a mensagem da cruz, que também é chamada de loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Nenhum dos chamados sábios deste mundo seria capaz de elaborar um projeto de salvação poderoso que consiste na crucificação de Cristo e na nossa crucificação com Cristo, na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição com Cristo. Eles são incapazes de entender e acham uma mensagem doida. Aprove a Deus a salvar pela loucura da salvação. Querem ver, sentir ou entender com a mente. Mas a pregação é poder. Essa gente quer sentir, quer ver, quer entender com a mente. Estão
interessados na religião, na lógica, na filosofia. Disso eles gostam. Mas da loucura da pregação, não. Mas a pregação da cruz de Cristo, a mensagem da cruz é poder. Você não imagina o tamanho do poder da mensagem da cruz. Você não crê, não é? Você diz assim, a mensagem da cruz é poder, eu creio que é poder, mas você imagina o tamanho do poder que é? Quando você está anunciando a mensagem da cruz, o Evangelho, você tem noção do tamanho do poder que você está passando para as pessoas? Quando estamos pregando a palavra de Deus, a fé também está sendo promovida pela própria pregação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É graça. E aí acontece o milagre. A pessoa crê. E a salvação é estabelecida. Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Basta pregar a loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação, é graça. Você vê que tudo está com Deus. Aprove a quem? A Deus. O que? A salvar. Quem é que está salvando? Deus. Pela loucura da pregação. De quem é a pregação? É da palavra de Deus. Você é o instrumento e eu também. Quando notificamos a ressurreição de Cristo, temos que comunicar também a ressurreição do salvo em novidade de vida. Quando pregamos, anunciamos a crucificação de Cristo, temos que anunciar também a crucificação do pecador em Cristo. E quando anunciamos ou notificamos a ressurreição de Cristo, temos que também notificar a ressurreição do salvo em Cristo, juntamente com Ele. Isto se chama graça. Agora, irmãos, a fé tem dois lados. A sua origem divina e o seu desenvolvimento humano. Judas, capítulo 1, verso 3. Só tem um capítulo mesmo, né? Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que uma vez por toda foi entregue, foi dada, a minha versão diz, foi dada aos santos. Se foi dada, é porque nós não tínhamos. Depois que você ganhou a fé, e ganhou pela graça, você tem que batalhar ou desenvolver a fé diligentemente. Como desenvolver a fé? A fé que você ganhou? Pela graça de Deus, ouvindo a sua palavra e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É se envolvendo com Cristo e com a sua palavra. A fé que Deus nos dá precisa ser exercitada por nós na sua palavra,
a palavra que revela a suficiência de Cristo, porque a fé está focada na pessoa de Cristo, na suficiência de Cristo. Para você crescer na fé, você tem que fazer o exercício da fé. Agora, é preciso saber uma coisa: se você tem fé, esta fé sua é um milagre da graça de Deus. Fique sabendo que foi Deus que operou este milagre em você. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Você vai de fé em fé. E diz que o justo viverá pela fé. Para uma pessoa viver do ponto de vista do Evangelho, ela precisa ser antes ressuscitada. E para uma pessoa ser ressuscitada do ponto de vista do Evangelho, ela teve que antes ser crucificada. Isto se chama Evangelho. É o poder de Deus que salva todo aquele que crê. O poder que nos crucificou, nos ressuscitou com Cristo, é o mesmo poder que nos dá fé para crermos na nossa morte e ressurreição com Cristo. E a partir daí viver pela fé, porque o justo pela fé viverá. Por que uma pessoa crê e outra não crê? Sei não. Eu não sei. Eu só sei que por trás de tudo isto tem um Deus soberano determinando as causas e os efeitos. Conta-se que um incêndio em um prédio, e havia uma pessoa no 18º andar, e o fogo tinha tomado tudo abaixo. E os bombeiros esticaram uma cama elástica imensa, mas havia muita fumaça entre os bombeiros e o 18º andar, onde estava a pessoa. E essa fumaça tirou toda a visibilidade. A pessoa lá não via, e aqui embaixo também não dava para ver ele lá em cima. Então os bombeiros começaram a gritar, orientando certinho onde ele deveria pular. Ele não via nada, mas escutava as palavras dos bombeiros, a orientação certa, e ele pulou onde foi orientado e caiu na cama elástica, e foi a sua salvação. O homem não enxergava nada, mas pulou em cima de uma orientação segura, de uma palavra confiável.
Mas pular fora da orientação dos bombeiros seria uma temeridade. Assim é conosco. Nós não precisamos ver nem sentir nada, mas temos que crer naquilo que Deus disse, confiar no que Deus está dizendo, que Ele está falando a verdade. Temos que ir pela orientação de Deus. Fé é isso, irmãos, é confiar 100% na palavra de Deus. É andar confiando na palavra de Deus, apoiado naquilo que Deus está dizendo. Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Como que eu gosto deste texto. É maravilhoso, poderoso. Aqui não está convocando você para lutar, para vencer nada, para lutar contra o pecado, contra o sistema pecaminoso deste mundo. Não, irmãos. Aqui está dizendo: firma os meus passos na tua palavra. É Deus que firma os nossos passos na palavra. É Deus mesmo. Firma os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Jesus viveu 100% pela fé, ou inteiramente dependente do que o Pai estava dizendo. João capítulo 8, verso 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo-os como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus aí está dizendo: falo como o Pai me ensinou. O que eu falo? Eu falo o que o Pai disse para falar. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus não andou por nenhuma emoção ou sentimento. Embora eu creio que Jesus, como homem, ele tinha emoção, tinha sentimento, mas ele não andou por emoção, por sentimento. Também não andou por intuição, nem por confiança própria. Ele andou pela palavra. A fé é quando a pessoa se baseia inteiramente e somente na palavra de Deus e na suficiência de Cristo. Vamos ler mais a palavra, porque aqui você já viu, já percebeu que a gente lê mais a palavra do que fala. Então vamos para Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No qual, está falando de Jesus Cristo, no qual igualmente fostes, e fostes aqui está falando da gente, ressuscitados mediante a fé, é fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu vejo isto? Não. Eu sinto isto? Não. Eu creio nisto, porque é pela fé. Nada vi,
não sentir também nada, mas se a palavra de Deus está dizendo, nela eu posso crer com segurança. Quando alguém diz assim, eu vi, não é fé. Só tem fé quando está baseado na palavra de Deus. Como que eu sei que morri e ressuscitei em Cristo? Eu sei pela palavra que acabou de nos dizer. Quem está dizendo que fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus é a palavra. O apóstolo Paulo não inventou isso. Foi Deus que revelou. Como que foi feito isso? Foi feito pela graça e pelo poder de Deus. Como eu sei que foi feito pela graça e pelo poder de Deus? Novamente eu sei pela palavra, porque está escrito aí. O religioso místico diz, sinta isto, veja isto. O gnóstico diz, entenda isto. Mas Deus nos diz, creia nisto. Creia. E é pela fé, que é também pela graça. Este tipo de fé, irmãos, é rara nos nossos dias. O que existe hoje é um impressionismo e um pragmatismo muito grande. Um pragmatismo religioso muito grande. Se não fizer tais e tais coisas, o povo não vem. Então tem que fazer. Mas nós queremos, e eu quero ficar na palavra, na pregação da palavra e na suficiência de Cristo. Colossenses 1:21. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isto aqui é muito importante, irmãos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Fé que se afasta do evangelho não é fé, é apostasia. O evangelho tem tudo a ver com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo e com a nossa em Cristo, porque é uma coisa compartilhada. A esperança do evangelho é a nossa morte e ressurreição em Cristo, como a nossa única garantia de salvação eterna. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Eu digo o seguinte: não deixe que ninguém afastem vocês da esperança do evangelho, porque tem muita gente e tem muita coisa para afastar você da esperança do evangelho. Tome cuidado. Cuidado com o que você escuta, porque tem muita coisa que o objetivo é afastar a pessoa da esperança do evangelho. Colossenses 2, de 5 a 7. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco,
alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como devemos andar na vida cristã, irmãos? Pela fé, apoiado naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Não precisamos sentir nada, enxergar nada, nem entender muita coisa, mas o que nós precisamos é ficar agarrado pela fé no que Deus diz em sua palavra. Não largue. Mas alguém falou diferente, e esse alguém é tão estudioso, é tão competente, tem tantos cursos. Não largue da palavra para ouvir ou ficar com ninguém que está falando coisas que não é a palavra. Vamos para o monte, porque no monte a coisa funciona. Eu não vou para o monte, eu já estou no Monte Calvário, crucificado com Cristo. Chega outro e diz: vamos para a mata, para a matinha, vamos para a mata? Eu prefiro ficar com a cruz de Cristo, porque ali Cristo mata o velho homem, estabelece salvação verdadeira. É ali que está o poder milagroso de Deus. Ele nos mata para nos encher da sua vida e dele mesmo. Andar pela fé sem confiar em evidências naquilo que nós estamos vendo. Fé é uma experiência de dependência absoluta de Cristo. Vive pela fé aquele que depende de Cristo. O profeta Abacuque coloca a fé de um lado e o arrogante, o soberbo do outro, porque essas duas coisas não andam juntas. Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você vê? O soberbo e o justo, mas o justo está relacionado com a fé e não com aquilo que é soberbo. O soberbo é aquele que se basta. Ele se basta, quer dizer, ele acha, ele pensa que se basta. Ele é arrogante, ele não crê na suficiência de Cristo. O orgulhoso é cheio de si mesmo. Quem está cheio de si não pode crer na suficiência maravilhosa de Cristo. A fé, irmãos, está focalizando Cristo e a sua suficiência. Mas para isso eu preciso chegar na seguinte condição: eu dependo do Senhor. Alguém dirá: eu tenho fé que alguém vai ser curado. Não é fé. Não é fé. É uma vontade intensa de que isso que ele está querendo vai acontecer. Eu tenho fé que vai ser curado. Não, é a sua vontade. É uma vontade intensa só que você tem de que aquela pessoa vai ser curada.
Fé é entregar a sua vida ao Senhor na certeza de que Ele vai realizar em você a vontade dEle. Fé é entregar o assunto ao Senhor na certeza de que Ele vai realizar a vontade dEle. Isso é fé. Mateus 6, verso 9 a 10. É só um pedaço da oração que Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade na terra e no céu. E no céu, realiza a tua vontade, realiza os teus projetos, os teus desígnios em todo o universo. Porque foi Ele que fez. Hebreus 1:3, já comentei este texto aqui, vou comentar novamente agora. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1:3. Vamos lá então, talvez foi eu que citei errado, mas vamos ver o seguinte aqui. Eu li errado. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para esta expressão: sustentando quantas coisas? Todas as coisas pela palavra do seu poder. É com a palavra que o Senhor sustenta todas as coisas. Até o inferno está sustentado pela palavra do seu poder. Quanto mais vocês, que são os seus santos, os seus amados, os seus eleitos, não estarão sustentados pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta o inferno, não vai sustentar você, que Ele ama? Ele sustenta você na saúde, na dor, na fartura, no falta tudo, na crise, ou no bem bom, na prosperidade e na adversidade, na vida e na morte. Ele sustenta. Em tudo, Ele continua sendo o meu Deus, e é nele que a minha fé tem que estar depositada, e a minha esperança também. Se a sua fé não está conectada na pessoa de Cristo e na sua palavra, tudo não passa de um exercício religioso cansativo e esgotante. E mais cedo ou mais tarde, fenecerá e entrará em falência. Por que parou? Parou por quê? Porque não está indo pela fé na palavra de Deus. É por isso. Senhor, a tua pessoa me basta. Ainda que eu esteja sendo triturado no teu moinho, eu sei
que o Senhor está tratando com a minha fé, portanto, louvado seja o Senhor. Quando Deus está calado, caladinho, e as coisas estão acontecendo, é sinal que Ele está trabalhando com a nossa fé. Fique firme na fé, mesmo que tudo esteja contra. Fique olhando para o Senhor. Chegará o dia, irmãos, em que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Ou você acha que Ele tem que cumprir tudo o que Ele prometeu agora? Tudo de uma vez? Não. Ele está cumprindo. Mas tem coisa, e chegará um dia que Ele cumprirá tudo que Ele prometeu. Não ficará nenhuma promessa para trás. Há alguns personagens do mundo antigo que me despertam. E um desses é Noé. Noé. Não havia chuva, nunca tinha chovido, não se conhecia chuva. O que é chuva? Vai chover. O que é chuva? Noé pregou 98 anos, tempo da construção da arca, sem nenhuma evidência de chuva, nem um chuvisco, nem uma chuvinha passageira, porque naquele tempo não precisava. Os mecanismos eram outros, não vamos falar agora. Era Noé contra todos. Este velho está doido, caduco, perdeu a sanidade mental. Mas a fé é uma coisa louca mesmo, porque aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Aquilo que Deus diz não é uma coisa louca, lógico. O que Deus diz está em perfeito juízo. Mas tem muita coisa que Deus diz que para mim parece loucura, que não entendo. Para o ímpio parece loucura. Mesmo quando não está dando certo, a fé crê que está dando certo. Não é loucura? Não está dando nada certo. E aí? Você continua crendo? Continuo. Eu continuo crendo que está certo, mas você está doido. Você não está bem da mente, porque está tudo errado acontecendo aí em torno, e você está crendo que está tudo certo. Pois é, mas é assim a fé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Você vê? Não se viam, porque não é ver, no caso da fé. E sendo temente a Deus, aparelhou, quer dizer, obedeceu, creu, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé ficou com o quê? Ele não entendeu, não tinha conhecimentos, condições para isso, quando Deus falou com ele de coisas que ainda não se viam.
Noé ficou com quem? Ficou com Deus. Se o Senhor está falando, Noé ficou com a instrução de Deus o tempo todo, sem perder de vista a palavra de Deus. A fé vem do fiel, do próprio Deus, para nós, os fiéis, para que possamos crer em sua palavra e na revelação de Cristo, na suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Porque a suficiência de Cristo nos basta. Amém?